São três pilares que sustentam todos os R$ 7.000 por mês consertando celular: conserto, marketing e feedback. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte: a dor passa, mas o resultado fica. Tá no ar o podcast 7K na manutenção, e nesse podcast a gente aborda assuntos e estratégias que tu precisa fazer para atingir os teus R$ 7.000 por mês consertando celular. Eu sou Eduardo Furtado. Eu sou Highlander Rodrigues. Bom, então o tema de hoje é quanto você precisa investir para começar a consertar celular. Eduardo, quanto você precisa investir para começar? Então, patrão, ao contrário do que os donos de assistência técnicas falam, os caras têm a ideia de deixar tudo mais difícil, patrão. Tu precisa de conhecimento, depois tu precisa de um kit de chave, cola e espátula. A barreira de entrada na manutenção de celular é muito pequena. Aí tu me pergunta, Eduardo, mas eu preciso aquecer a tela para soltar algumas telas. E eu te digo que sim, patrão. E centenas de pessoas começaram, centenas de pessoas que hoje têm sucesso, começaram usando duas paradinhas mágicas que eu tenho certeza que tu aí que está me assistindo tem em casa, que é uma parada chamada secador de cabelo e ferro de passar. Duas coisas que praticamente todo mundo tem, né? Todo mundo que Se tem não tem mãe, tem mulher, tem. Isso, se não tem a mãe, tem. Tá, e quem tem essas coisas em casa, assim, qual é a dica que tu dá para ele usar? Como usar essas ferramentas, assim, caseiras, no caso? Então, vamos lá. O secador de cabelo é um pouquinho mais complexo, porque eu não consigo te dizer especificamente quanto tempo ficar aquecendo a tela, porque eu não sei qual tipo de secador de cabelo tu usa, qual a vazão de ar dele, qual a força, qual a potência que ele tem. E isso é meio contrário do que lá no soprador, que o soprador diz exatamente qual a temperatura. Mas então, vamos lá. Tu precisa aquecer sempre em movimentos circulares, conforme eu estou fazendo, ó. Vamos lá. Supondo que essa daqui é a tela do celular, essa aqui é o secador de cabelo. Tu precisa aquecer sempre em movimentos circulares para aquecer a tela o suficiente que a cola fique mais fácil de fazer o procedimento. E, Eduardo, no ferro de passar, como que funciona? Tu coloca o ferro de passar ali, liga o ferro de passar para cima, né, patrão? E aí tu vai colocar a tela e vai deixar alguns segundos e vai tirar ela. E aí tu vai tirar ela e tu vai ver se tá quente o suficiente. Se não tiver, tu vai colocar mais alguns segundos e vai colocar. Eduardo, danifica a tela se eu colocar no ferro de passar? A resposta é que não, patrão. Não danifica. Eu já ia te perguntar isso, né? Quando o cara bota ali, esquece, daí danifica alguma coisa, pode Não, patrão. Claro que tu não vai deixar uma derreter hora o algum celular ali, né, aparelho. patrão? Não derrete. É claro que tu não vai deixar uma hora ali, mas enfim, Sim, tu sim. vai deixar alguns segundos, vai tirar alguns segundos, vai tirar e a gente vai para a próxima. Pode crer. Então, vamos aqui para a próxima pergunta. Quanto tempo demora para atingir o 7K? Patrão, Consertando o celular? isso é irregular. Por exemplo, eu, Eduardo, demorei 8 meses para atingir os meus R$ 7.000 de faturamento consertando celular. Alguns alunos demoram 4, 3 meses. Isso porque quando eu aprendi a consertar celular, eu tive que aprender uma série de fatores, porque assim, ó, aprender apenas a consertar celular, tu ser um bom técnico, não é o suficiente para te alavancar a tua carreira. É do mesmo jeito que um cara que tem uma padaria e faz o melhor pão da cidade e ninguém conhece ele, também não influencia muita coisa. É bom que tu também seja bom de outras coisas e uma delas é marketing. Então eu tive que correr atrás e procurar um bom marketing, patrão, porque eu me tornei um bom técnico e pensei assim, caramba, hoje eu sou um bom técnico de manutenção, eu conserto vários celulares e, cara, eu já ganhava um dinheiro bom, tá? A gente tá falando aqui de mais ou menos uns 3, 4, 5 mil reais consertando celular. Mas o meu sonho, o que eu almejava, era os 6, 7 mil reais consertando celular. E por que isso? Porque antes eu tinha o sonho de fazer medicina, e o cara que faz medicina, ele recebe entre 6 e 7 mil reais, dependendo da área que ele decide trabalhar. E esse era o meu sonho, ganhar 6, 7 mil reais por mês. E eu sempre quis atingir esse número mágico. Para mim, 6, 7 mil reais por mês consultando celular era o meu número mágico. Cada pessoa tem seu número mágico e esse era o meu número mágico. Então, basicamente, quando eu atingi isso, eu tentei chorar, de verdade, porque eu saquei que em 8 meses
eu tinha aprendido uma parada que eu ia demorar 4 anos estudando, me matando estudando. A gente está falando aqui de medicina, tá? Eu ia demorar 4 anos estudando para depois me formar e para ganhar esse salário. Ou talvez não ganhar esse salário. Então, eu demorei 8 meses para chegar nesse resultado, mas alguns alunos chegam muito mais rápido. Por quê? Porque quando eu me formei técnico e vi que eu era bom e que eu não estava chegando no resultado que eu queria, naquele número mágico que eu falei o seguinte, cara, eu preciso aprender marketing. Eu já sou um bom técnico. Agora o que eu preciso é marketing. E foi basicamente o que a gente fez. Eu comecei a procurar em toda a internet e colocar um e-mail em cada buraco que aparecia, tentando achar um jeito de aprender marketing. E descobri um curso de um cara que valia R$ 8.000. E por isso que na Academia da Manutenção eu passo o marketing é muito importante sim, patrão. Bom, nos tempos aí de coronavírus, né? Tu ficou com a loja fechada, teve toda aquele coisa do estado, que ele fechou as lojas e tal, por conta do corona, né? Quanto que tu conseguiu faturar na tua loja? Tá, eu vou falar quanto que eu consegui faturar na minha loja, qual foi o nosso faturamento, só que eu quero deixar bem claro que eu vou falar essa parada aqui, porque é uma pergunta que eu recebo muito no privado, eu recebo muito, Eduardo, qual foi o teu faturamento? Eu vou abrir meu faturamento e eu particularmente não curto abrir meu faturamento, porque ele dá mais ou menos aquele efeito do Monte Everest. Eu não sei se tu conhece alguém que escalou o Monte Everest, mas funciona basicamente assim. Quando tu conhece alguém que te diz que escalou o Monte Everest, essa parada parece ser tão longe da tua realidade hoje, tão longe, tão distante, que para ti fica meio que tipo, não te dá vontade de fazer essa parada porque é tão distante e nem parece que é realizável para ti. Por esse motivo, mas igual eu vou abrir o meu faturamento para vocês e eu vou falar quanto foi. A gente deixou a loja fechada em abril agora e a gente teve um faturamento de R$ 34.000. R$ 34.000 foi R$ 4.000 o que geralmente eu faturo. E por que eu acho que eu faturei mais de R$ 4.000? Eu tenho algumas especulações. Uma delas é que como as lojas ficaram fechadas, as pessoas tiveram que consertar mais celular. E como todas as assistências técnicas, assim como a minha, todo mundo no Rio Grande do Sul, que é onde eu moro, teve que fechar suas cortinas, teve que não trabalhar com o público. Então, eu acho que a maioria dos donos de assistências técnicas foram para casa descansar, foram jogar um play, foram fazer uma parada e a gente aqui na loja, a gente entrou numa parada diferente. Galera, a gente não pode abrir a porta, só que a gente vai focar 100% no delivery. A gente, ao contrário de todo mundo, a gente vai se empenhar mais que os outros. E tem uma frase que eu sempre uso, que é mais ou menos assim: estude enquanto eles dormem, se empenhe enquanto eles se divertem e então viva a vida daquele sonho. E durante o coronavírus, quando todo mundo estava jogando videogame, cuidando das suas vidas, os donos de assistências técnicas, a gente estava postando delivery, a gente estava fazendo delivery muito. E eu acho que esse foi o motivo da gente ter aumentado o nosso faturamento. Então, Perfeito? tipo, a tua sacada principal, assim, nesse tempo aí que teve as lojas fechadas e tal, foi investir em delivery. É isso? Isso foi investir 100% no foco em delivery, porque eu tinha duas opções. Eu podia ir para casa e descansar e fazer como todo mundo estava fazendo, ou eu podia me empenhar mais do que eles. E foi a decisão que eu escolhi fazer, e por causa dessa decisão eu faturei 4. E eu estou falando aqui R$ 4.000 de faturamento de uma loja, tá, patrão? Eu não estou falando do faturamento das duas lojas. Eu coloquei só aqui uma loja para ficar mais fácil de fazer o cálculo. Boa. E assim, ó, tá, tu disse pra gente aqui que tu conseguiu faturar R$ 34.000 nesses tempos e quanto desse dinheiro ficou no teu bolso? Quanto desse dinheiro ficou no teu bolso? Então, vamos lá. Tem uma parada que se chama Receita Federal, imposto, que tu precisa pagar. Lucas, faz para mim, por favor, o cálculo de quanto foi o faturamento menos imposto. Então, basicamente, eu preciso pagar imposto para a Receita Federal. E quando tu tá começando, tu que tá me vendo aí, se tu ainda é MEI, patrão, tu só precisa pagar R$ 50 por mês, que é tipo a mesma coisa que a tua carteira fosse assinada, e tu ainda pode assinar a carteira de outra pessoa. Então, aproveita esse incentivo. Só que hoje, como eu cresci muito meu faturamento, eu preciso pagar alguns impostos e deu mais ou menos em torno, o Lucas está fazendo um cálculo ali, mas deu mais ou menos, é 6%, tá? O meu imposto hoje é 6% sobre o que eu faturo. Deu R$ 2.095 para 34.300 e... Ele tá olhando aqui para mim, ó. Tá. Então deu R$ 2.095 em média, tá? De imposto. Aí tu olha para mim e diz assim, cara, tu teve que pagar R$ 2.000
para a Receita Federal? E eu digo sim, patrão. Paguei R$ 2.000, mas faturei 34. É mais do que justo, patrão. Na minha Tá opinião, ótimo, né? é mais do que justo para eles, entende? A minha ideia é pagar cada vez mais imposto, porque quanto cada vez mais Mais imposto eu imposto pago, tu paga, mais tu ganha. quer dizer que mais faturamento eu tive nesse mês. Então, Sim, sim. é mais ou menos a ideia. E claro, patrão, eu tô falando aqui do imposto, tá? Mas tem algumas outras coisas que a gente precisa pagar, que é aluguel de loja, enfim, internet, essas paradas assim. Mas vamos lá, no meu bolso, fornecedores, no meu bolso, desses R$ 34.000, quanto ficou, Lucas? No meu bolso, desses R$ 34.000, ficou R$ 19.000. Tá? R$ 19.000 ficou no meu bolso desses 34 mil. Paguei fornecedor, paguei funcionário, paguei loja, paguei um monte de parada e ficou no meu bolso R$ 19.000. Ótimo. E Sim, mais qual, do que 100%. e qual o conselho assim, ó, que tu daria para quem tá começando do zero agora? Cara, aproveita isso, aproveita porque eu acabei de te falar aqui que, cara, quando tu tá começando, tu é MEI. Quando tu é MEI, tu não precisa pagar imposto para a Receita Federal e um monte de coisa aqui. Que já E é eu te digo que uma ficou esse, grande. e eu te disse que ficou essa parada de 19, mas tipo assim, ó, eu pago contador, eu pago muita coisa. Eu já deduzo daí, eu já deduzo luz, eu já deduzo gasolina, eu deduzo tudo, patrão. R$ 19.000 é que fica líquido no meu bolso. Então aproveita que tu está começando, aproveita que o investimento para esse ramo é muito baixo, patrão. Se tu for comparar o investimento da manutenção do celular, para te começar hoje com investimento de centenas de negócios, patrão, tu vai te assustar com quanto tu precisa investir, em quanto tempo esse retorno vai demorar a voltar para ti. Então, patrão, sinceramente, eu acredito que essa é a hora, patrão. Ah, beleza. E assim, ó, uma pergunta assim do que eu mais vejo que as pessoas perguntam para ti é tipo, qual o kit que elas têm que ter para começar? O que elas precisam? O que elas precisam para começar a consertar celular? Isso. Vamos lá, kitzinho de chave é uma coisa bem simples, patrão, kitzinho de chave. Depois que tu comprar o kit de chave, tu vai comprar também uma cola e tu também vai comprar uma espátula, porque tu precisa de cola e espátula. Teve casos de aluno que faturou tipo R$ 220 e lucrou, tá? Eu tô falando só em faturamento e falar de lucro também. E lucrou, desses R$ 220, ele gastou R$ 60, lucrou 160. Tá? Então ele ganhou R$ 160 em meia hora usando uma espátula de unha, patrão. Uma espátula de unha. Sabe aquela espátula de unha? A namorada dele é manicure, uma parada assim, ele pegou a espátula dela e conseguiu lucrar R$ 160 em mais ou menos 30 minutos, meia hora. E a gente tem esse print aí. Massa, massa. E tipo assim, ó, qual a, qual a dica que tu dá assim, ó, para quem tá começando? Cara, fora essa parada do e-mail, do MEI, que tu vai pagar muito menos imposto, quando tu tá começando, tu não paga aluguel. Quando tu tá começando, tu não paga funcionário, patrão. Eu aqui na loja, eu tenho 5 funcionários. A gente tem 5 funcionários, tá? Não numa loja, nas 2 lojas. Enfim, e esses 19 mil que eu fiz o cálculo é o que ficou no meu bolso. O que eu coloquei no bolso. Deixa eu te fazer uma pergunta, patrão. Qual pessoa tu conhece que fatura R$ 19.000 em um mês, né, com essa parada de coronavírus? E eu tô te falando coronavírus, patrão. Coronavírus mesmo. Que Podemos pessoa tu esquecer conhece? disso. Que pessoa que tu conhece que tem um salário de R$ 19.000? E isso eu tô falando Eu de não, uma eu loja. conheço só tu. E isso eu tô falando de uma loja, patrão. De uma loja, entende? Então, Sim. basicamente, eu consigo fazer umas paradas diferentes, tipo, o Paul é o filmmaker aqui da loja. Sabe quanto que é o salário do Paul, patrão? Deduzindo daqui, 19 mil é pouco. Sabe quanto que é o salário do Paul? R$ 6.000. Ou, na hora que tá gravando esse vídeo, ele tá recebendo R$ 6.000. Então, tipo, o meu lucro foi muito maior, mas igual, a gente precisa deduzir tudo. E eu falei, R$ 19.000 ficou no meu bolso de uma loja. Claro que tem as outras lojas. E agora, bora pra cima. Qual a próxima pergunta aí, Paul? Cara, tipo assim, ó, quem começa assim geralmente tem muito medo de começar, medo dos obstáculos que vão vir. O que tu diria assim para eles? Qual a mentalidade que tu acha que eles têm que ter para não decair? Tá, então vamos lá. O que eu acho que tem que ter a mentalidade de não decair? Patrão, eu acho que tem que ter a mentalidade do chamado montinho e montão. Sabe, essa parada eu digo toda vez que eu faço a live 14 e 16. Inclusive, quando tu tá vendo esse vídeo, provavelmente teve uma live 14 e 16 e amanhã vai ter uma live 14 e 16 em que eu respondo perguntas da minha audiência lá no Instagram. E tem uma técnica milenar, patrão, antes de Jesus Cristo, eu acho que foi inventada, que é chamada montinho
montão. Sabe como funciona essa parada? Tu investe R$10, tu vai investir esses R$10 em conhecimento ou em alguma parada. E aí vai acontecer o seguinte, ó, tu vai investir R$10 em um touch, vai cobrar 80 do cliente. E aí, esses R$10 que era o teu montinho, virou 80. O teu montinho é R$10, e aí tu consertou pro cliente, ficou 80. E aí, no próximo, o teu montinho não é mais R$10. No próximo, o teu montinho é R$80. E aí tu vai olhar para esse dinheiro e vai dizer, montinho, te tornarás um montão. E esse montinho vai se tornar um montão. E basicamente, tu vai seguir um ciclo, patrão, um ciclo evolutivo em que vai chegar um horário, patrão, vai chegar uma hora de tanto que tu vai estar faturando 30, 40, 50 mil reais, porque tu pegou a sacada de fazer um dinheiro render. E, patrão, eu digo render mesmo porque são duas coisas que fazem com que eu ganhe esse dinheiro. Eu entendi muito cedo, tá? Hoje eu tenho 23 anos, na hora que a gente está gravando esse podcast, eu entendi que, cara, basicamente, existe duas coisas que dá muito retorno. Uma delas é conhecimento, patrão. Então, se tu investir em conhecimento, assim, ó, cara, tu precisa de uma calculadora com mais dígitos do que tu pode contar para ter o retorno desse investimento. Então, conhecimento é um dos investimentos surreal. E outra coisa que dá muito dinheiro para mim é mão de obra técnica. Então, eu conserto o celular e, tipo, eu costumo investir pra caramba, patrão. Eu pego R$1.000 e faço esses R$1.000. Vamos lá. Prático aqui, então. Tá começando? Vamos lá, então. Pega esses, te torna aluno da Academia da Manutenção, pega o conhecimento e faz o seguinte, pega R$500, aí tu vai lá no fornecedor do curso e vai pagar 60 centavos em cada película. R$500 pegou 60 centavos na película. Quanto que dá aí pra mim, Lucas? 500 vezes 60. Vai ter mais ou menos, tá? Só ele calcular aqui, ó. R$500, tu vai ter R$500 divididos por 60, por aí. Tu vai ter mais ou menos 833 películas, tá? E aí, o que tu vai fazer? Tu investiu R$500. O que tu vai fazer? Tu vai pagar 60 centavos lá no curso, fornecedor do curso. Tu vai pegar essa película e tu vai botar a vender por R$10 na tua loja. E eu tô falando R$10 na tua cidade, porque na minha cidade é R$10. Em várias cidades que eu conheço, 15, 20, 25. Mas tu vai botar por R$10. E aí tu vai ter um faturamento desse teu primeiro montinho, ó. Tu pegou um montinho e investiu R$500. E aí tu vai comprar 833 películas e vai vender elas. No final dessa parada, o teu montinho, as películas vão ter dado R$8.333. Uau! Eu te ensinei agora. Eu acabei de te ensinar a investir R$500 e faturar R$8.300 com esses mesmos R$500. Aí tu vai tirar os teus R$500 do começo, né? Vamos deixar ele de lado e tu vai ter mais ou menos, patrão, R$7.833 de lucro. Entende, patrão? Então, uau! Depois dizem que manutenção de celular não dá dinheiro. E olha que eu nem tô falando da manutenção de celular aqui, sabe? Eu tô falando só de película. E, cara, o bom da Academia da Manutenção é que eu não vou te ensinar a ganhar só dinheiro com conserto de celular. Eu vou te ensinar a ganhar dinheiro com todo esse mercado, patrão. Todo esse mercado mesmo. Porque, assim como tu disse, né? Tu não ensina só a consertar celular, tu ensina também o conhecimento na área, o conhecimento no marketing. Tudo, marketing, a parada toda, patrão. E conhecimento, tá ligado? É uma das poucas coisas na vida que a gente tem que ninguém pode tirar da gente. Exatamente. Quanto mais a gente tem, melhor. Conhecimento em tudo que é área. Assim, ó, tem uma parada, tipo, o Eduardo aqui, tá? A gente vende telefone também. A gente vende telefone, a gente compra e vende, tá? Mas a gente não compra de terceiros, a gente compra lá dos fornecedores do curso. E eu te passo um fornecedor no curso que tem um preço muito mais barato do que as lojas. Sabe tipo essas lojas grandes aqui, que eu não posso citar os nomes, mas essas lojas gigantescas que tem na minha cidade e na tua cidade, patrão, elas compram nesses fornecedores. E eu te passo o contato desses fornecedores. Tu quer ter uma ideia? Esse relógio aqui que eu tô, ó, esse relógio que eu tô é da Apple Série 5. Esse relógio aqui no Brasil custa R$4.800. Sabe quanto que eu paguei no fornecedor? R$2.000. E esse é o preço que as lojas compram o mesmo relógio por R$2.000 e põem a vender por R$5.000, patrão. E eu tô falando de um relógio, patrão, porque os celulares é muito mais em conta, patrão. Cai na real, patrão. Eu te passo o contato dos caras que as lojas grandes compram. Eu te passo o contato dos fornecedores que compram dos fornecedores. É como se fosse uma escada. Eu gosto de falar isso. Como se fosse uma escada. O primeiro fornecedor é mais barato, que é o que eu te passo o contato,
Aí tem um outro degrau, que é um outro fornecedor, e aí esse outro fornecedor vende 50, 60 reais mais caro. E aí depois tem um outro fornecedor, que é provavelmente o fornecedor da tua cidade. Então eu tô te falando que tem um fornecedor primário, e aí depois tem um fornecedor que compra dele que fica em São Paulo, Rio de Janeiro. E aí depois desse fornecedor, tem um fornecedor que vende na tua cidade. Então, tipo, em cada fornecedor, em cada degrau, tu paga 50 reais mais caro. O que eu tô te falando aqui, e eu tô colocando 50 reais em uma peça de... então, na verdade, lá no curso, tu não dá o número do fornecedor, tu dá o número do distribuidor que distribui para os fornecedores. Eu dou o número do distribuidor pro cara que quer comprar várias peças, pro cara, e também dou o número, se o cara quiser, do fornecedor. Também tem lá o número do fornecedor. Tá? Inclusive, só pra falar, tem a máquina Oca, que a galera fala do vidro, sabe, que troca só o vidro? Sim. Sabe? Ó, tem gente vendendo curso na internet de troca de vidro por R$2.000. Só a troca do vidro, da lente de vidro. Inclusive, eu te ensino a fazer troca de vidro lá e te passo o contato do fornecedor, que é muito mais barato, patrão. Eu já falei aqui várias vezes, tipo assim, ó. E é uma parada que eu curto falar e que, cara, eu acho que engaja com o que a gente tá falando aqui. Cara, o dinheiro, a inscrição do cara não vai fazer muita diferença para mim. E eu tô falando a verdade, patrão. O dinheiro da inscrição do cara, é que a maioria das pessoas ainda não sabe quanto custa a academia da manutenção, mas o dinheiro da inscrição do cara não faz muita diferença para mim. Não faz mesmo, patrão. Mas pode fazer muita diferença para ele. Então, muita mesmo, patrão. Todos os dias eu converso com alunos e ontem eu conversei com um aluno e o aluno disse que faturou R$700 de ontem e em um dia ele faturou R$700, consertou 2 a 20. Cara, o que tu falaria aí para quem se inspira em ti, tá ligado? Qual é a principal coisa que tu falaria pro pessoal aí que se inspira em ti, que vê teus vídeos, que assim como tu vê a manutenção de celular de outra forma, o que tu falaria para eles seguir, tipo, seguir o que tu faz? Vários seguem o que tu faz, mas para eles ter o resultado que tu tem. Cara, o resultado que eu tenho, eu tenho essa frase como mantra na minha vida e, cara, eu acho que essa parada, se o cara que estiver me ouvindo agora treinar isso na cabeça, irmão, vai fazer muito resultado, que é uma parada assim, eu já falei aqui, mas eu vou repetir. Se tu quer ter um resultado diferente do que a maioria tem, é necessário que tu faça coisas que a maioria não faz. Te empenhe mais, eu tô falando real mesmo, te empenha mais, patrão. Tipo, vamos lá, eu quero passar e eu vou ir para o vestibular e depois eu trago isso para manutenção. Eu quero passar em, sei lá, na Polícia Federal, que é um dos concursos mais difíceis que existe. Vamos supor que tu é um cara que queira passar na Polícia Federal, que é um concurso mais difícil que existe. Tu vai precisar estudar mais do que todo mundo. Tu vai precisar fazer uma parada diferente do que todo mundo faz. Então, eu trago isso para minha vida. Eu aprendi isso no exército, patrão. Quando tu te dedica mais do que as outras pessoas, naturalmente tu atinge lugares que elas não atingiriam naturalmente. Então, é a frase que eu sempre uso, eu vou repetir ela aqui. Estude enquanto eles descansam, treine enquanto eles se divertem e então viva a vida que eles sonham. Basicamente, essa frase quer dizer que se tu te empenhar mais e se tu fizer a parada como tem que ser feita todos... E, patrão, não adianta tu entrar na manutenção e é uma coisa que eu vou deixar muito, muito claro aqui, porque, tipo assim, ó, o cara, eu acabei de falar que, pô, o cara faturou R$19.000 em meio à crise. E aí o cara entra na manutenção achando que é uma pílula mágica, patrão. E eu, particularmente, não acredito em pílula mágica. Eu, Eduardo, particularmente, não acredito nessa parada. Eu acredito em trabalho duro e esforço. Se tu trabalhar duro, se tu fizer a parada que tem que ser feita todos os dias com consistência, tu vai chegar num resultado parecido com o meu ou até melhor do que o meu, entende? Mas é necessário que tu faça a parada como tem que ser feita. Patrão, se tu estiver assistindo esse podcast e acreditar em algo tipo pílula mágica, uma parada assim, patrão, eu sinceramente não posso te ajudar. Tu não é o tipo de pessoa que eu quero ajudar, patrão. Eu quero ajudar aquelas pessoas que lá atrás, como eu falei no podcast atrás, o Eduardo, que era empacotador, que se empenhava mais que todo mundo, que só queria uma única oportunidade, patrão, para atingir o que ele realmente queria. É esse tipo de pessoa que eu quero. É esse tipo de pessoa que eu quero. O tipo de pessoa que, cara, que faz a parada que tem que ser feita todos os dias. Perfeito? Então, pô, se tu acredita em pílula mágica, patrão, vai pra pirâmide, vai pra marketing multinível. Vai pra... Patrão, assim, ó, vai pra um lugar que te prometam isso. Eu não tô te prometendo que tu vai ganhar dinheiro fácil, mas eu tô te prometendo que se tu
tiver o empenho que tu tem aqui esforçar. no teu emprego normal ou na maioria dos lugares, tu vai ter um resultado muito diferente. E patrão, tem alguma dúvida? Abre no Instagram lá, vê, e lá embaixo tem os tópicos, né? Na edição depois tu coloca. Aí tem lá o hashtag aluno. Clica lá no hashtag aluno, no meu Instagram mesmo, clica no hashtag aluno e olha as centenas de comentários de alunos que eu tenho lá, de uma galera que realmente tem resultado, patrão. Então, acho que é isso. Então, para a gente frisar bem aqui a ideia. Não precisa de muito, então, para começar na manutenção de celular. É só Não querer, só precisa. se esforçar e acreditar, acima de tudo, correr atrás. Isso, e não precisa mesmo, patrão. Cara, assim, ó, se algum dono de assistência técnica te dizer que precisa de muito dinheiro para começar, patrão, ele tá te mentindo porque ele tá com medo do teu potencial, patrão. Não precisa de muito para começar. Tu precisa de duas coisas, tá? De verdade mesmo, duas coisas. Tu precisa de iniciativa e tu precisa de conhecimento. Com essas duas paradas aqui, patrão, tu vai ter um resultado tremendo. Ah, pode crer. Tamo Bom, acho que junto. é isso, né? Eu acho que é isso. Fechou. Encerramos o podcast de hoje. Tamo junto, E patrão. É só o começo e eu te vejo no próximo podcast 7K na manutenção. Eu sou Eduardo Furtado. valeu. Eu sou Highlander Rodrigues. E Vamos. fechou. Vamos.